Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos já no terceiro dia de instrução a respeito dos 189 dias vencendo gigantes. E quero agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade dele estar me concedendo de estar aqui com todos vocês, passando para cada um dos que vão participar desta campanha, né? Uns vão chamar de campanha, outros vão falar sobre propósitos, outros vão falar sobre jejum. Então cada um vai ter a sua forma de interpretar esses 189 dias que vamos estar juntos aqui. Lembrando que esses 189 dias que vamos começar a partir de segunda-feira é uma forma de estarmos unindo o corpo físico e o corpo espiritual. Hábitos no ambiente físico e hábitos no ambiente espiritual. Comportamentos que temos com pessoas e o nosso comportamento que temos com o sagrado. Então esses 189 dias ele vai mostrar para mim e para você o quanto é importante não separar o físico do espiritual. Lembrando que devemos estar sempre mortificando a carne, alimentando o espírito e hibernando a carne. E esse momento que vamos ter durante esses 89 dias é sobre isso. Vamos estar falando muito sobre jejum, sobre abstinência de alimentos, vamos falar sobre consagrações. Vai ter a linguagem, esse jejum, sempre vai ter a parte do jejum envolvida. A parte do emagrecimento, olha, você vai emagrecer. Quando se fala em emagrecimento, aqui está se referindo à carne, tirando as gorduras, que não são benéficas para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa saúde. E estamos também fazendo isso, associando todo esse momento de cuidar do corpo físico, também cuidando do espiritual. E quando você junta os dois, você vai perceber que quando você cuida do espiritual, você está mortificando a carne, você não está dando à carne o que ela quer, mas você não faz isso por uma natureza humana, porque foi um médico que instruiu você, um nutricionista, enfim, um profissional da área que está interessado em manter seu corpo saudável, através do que você quer, do seu pedido, da sua necessidade. Mas você vai estar envolvido piamente no espiritual. E quando você se envolve no espiritual, você está mortificando a carne. Então, tudo isso que nós estamos vivendo durante esse período, vamos viver esse período, é uma decisão que vamos tomar. Você vai tomar uma decisão de começar uma jornada, não apenas para transformar o seu corpo, mas para reencontrar a si mesmo, restaurar sua saúde e renovar sua fé em Deus. Você que já tentou antes, e se já frustrou, quantas vezes você já entrou no jejum, você entrou num propósito de perder gorduras, perder peso, eu quero perder peso, e se utilizou de vários métodos para chegar a esse objetivo, você começou e parou.
E na sua jornada de fé, quantas vezes você não começou em propósito na sua jornada de fé e você não parou? Então, a você que já tentou antes e frustrou, a você que cansou de métodos vazios e promessas passageiras, a você que em silêncio orou por direção e sentiu no coração que era hora de fazer a diferença. Olha, eu quero dizer para você que esse propósito nasceu no coração de Deus para a sua vida. E tudo que você vai ouvir durante esses 189 dias não foi uma coisa elaborada artificialmente. Não foi por estudo científico, mas em vida. Eu vivi isso. 15 anos, mas precisamente 11 anos da minha vida eu vivi o que vocês vão viver em 189 dias. Foram 11 anos dedicados em consagrações, jejum, oração, abrindo mão da minha vida, abrindo mão da minha família, abrindo mão dos meus sonhos, dos meus projetos, de tudo aquilo que eu sonhava, que eu queria, que eu almejava, eu abri mão de tudo para viver o sobrenatural de Deus, para poder chegar onde eu cheguei hoje. Precisou muitas renúncias, traições, infidelidade, abandono, promessas, pessoas que prometeram andar comigo e me abandonaram na caminhada, pessoas que me prometeram coisas e nunca cumpriram, pessoas que se diziam ser meus amigos e me traíram, foram desleais, levantaram calúnias, enfim, até hoje ainda existe isso. Porém, eu não dou atenção a esse tipo de situação, porque eu não nasci para ser um perdedor, como você também não nasceu para ser um perdedor. Deus tem um plano na sua vida, como Ele tem na minha. Então, esse período que você vai estar comigo, esses 189 dias, a partir de segunda-feira, você não vai estar com um charlatão, com um oportunista que vai trazer propaganda, que vai querer aproveitar. Existe uma intenção de pedir alguma coisa, como um pedinte, um moribundo, ou querendo fama, ou querendo prestígio, ou qualquer outra coisa. Deus conhece o meu coração, Deus me direcionou, Deus me colocou aqui. E as pessoas que andaram comigo durante esses 11 anos, que conviveram comigo durante 11 anos, receberam conselhos, foram instruídos, direcionados, foram ensinados. Eu queria que uma dessas pessoas que passaram na minha vida, que conviveram comigo, eu queria que você me dissesse se todos os conselhos que eu lhe dei, todos os ensinamentos, todas as direções que eu passei para você, se foram falhos. Você foi bem sucedido, você avançou, você cresceu, você desenvolveu habilidades para enfrentar o medo, enfrentar os obstáculos, a não fraquejar. Mas desse número de 100% de pessoas que estiveram comigo, existe um percentual. Um percentual que na linguagem de social, na linguagem que eu quero me dizer, no âmbito da tecnologia, né, das redes sociais, os likes e os dislikes. Vai ter aquelas pessoas dando os dislikes para mim. E tem os que dão like. E quem são os que dão dislike? É porque vieram para mim para buscar.
para buscar o que eles não tinham e deixar o que era deles em mim. Então as pessoas, elas quando elas são orgulhosas, avarentas, gananciosas, são pessoas que não têm humildade, são arrogantes, e essas pessoas têm essa fraqueza, e quando elas se encontram num momento de debilidade, né, no momento de necessidade, elas são obrigadas a esconder o orgulho, a falta de humildade, a arrogância, a falta de perdão. Elas têm que esconder dentro para poder sair da situação que está, porque se elas se apresentar como elas são de verdade, o caminho delas será mais doloroso, será mais penoso, porque ela vai encontrar dois tipos de pessoas: aquelas que conhecem ela verdadeiramente e sabem quem ela é, mas por pena, por ver ela se humilhando, uma humilhação falsa, maquiada, né? Está maquiando aí toda a sua estrutura carnal, a pessoa vai ter misericórdia, porque a misericórdia ela vai triunfar. E vai ter aquelas pessoas que não conhecem o seu verdadeiro caráter. A pessoa, como diz o Jesus falava, chamava os fariseus de hipócritas, eram como sepulcros caiados, porque por fora eram bonitos e por dentro eram podres, sujos. E as pessoas que não conhecem essa verdadeira natureza da pessoa, elas vão se envolver mais ainda mais profundo, e são as que vão mais sofrer. Por quê? Porque quando essa pessoa sair da parte da sair do momento da vulnerabilidade, que criar força, que tiver com tudo resolvido, ela vai pegar essa pessoa que não a conhecia e vai começar a sangrar ela em todas as áreas, na área física, na área espiritual. Ela vai minar o quanto ela puder, porque ela está como um vampiro, quer sugar até a última gota de sangue, da última energia daquela pessoa. Eu contei uma história essa semana aqui, até não mandei mais, não estou mais mandando o Amanhecendo com Deus, justamente por causa desse propósito, desses 189 dias. Se a pessoa quiser agora, vai ter que estar comigo às 22 horas, na segunda, na terça, na quinta e no sábado. E na quarta, sexta e domingo, a partir das 23 horas. Então, essa história, ela é muito interessante. Era de um cavalo muito dócil. Eu vi isso na internet e trabalhei uma mensagem em cima disso aí. Eu vou falar com as minhas palavras a mensagem que eu recebi, a minha interpretação. Era um cavalo dócil, chegou na fazenda, e era um cavalo muito dado, tranquilo, bom de montaria, a sua cavalgura é muito boa. Então um certo jovem, o vizinho, chega e pede emprestado esse cavalo. E a partir do momento que ele vai subir no cavalo, ele dá um tapa na cara do cavalo. E eles emprestaram o cavalo foi. No dia seguinte ele volta para pegar o cavalo emprestado, só que ele não pede emprestado, ele vai lá e pega o cavalo sem pedir emprestado. E vai andar com o cavalo, resolver suas coisas. Só que dessa vez ele já traz o quê? Um chicote para bater no cavalo, para o cavalo correr. No outro dia ele vem novamente, agora ele vem com esporas. O cavalo dócil, aguentando aquela grosseria, aquela maldade daquele jovem, daquele rapaz. A falta de sensibilidade com o animal, de não ver que o animal tem um limite, existe um esforço, limite daquele cavalo.
daquele animal. E agora ele vem com as esporas, porque ele puxou tanto do cavalo no dia anterior, que ele fraquejou. Agora ele achou por bem de puxar mais ainda do cavalo, dar mais energia do cavalo. E veio com as esporas. E ali ele, quando o animal sente as esporas rasgando a sua pele, aí o animal vai e se enfurece. Aquela humildade que ele tinha, aquela sensibilidade, ela deixou de existir, porque agora ela não suporta mais aquela crueldade. Então aquela humildade, ela vem com justiça. Agora, vem impor agora um limite naquela maldade. E o cavalo pula ali, dá joga ele de cima dele e ele fica preso, né, no cavalo ali, e o cavalo sai puxando ele e quase que ele morre. E a moral da história disso é que às vezes você encontra pessoas que oferecem amizade, pessoas que não dão um não, sempre dando um sim para você. É uma pessoa que está sempre disponível para servir, para acolher, para se disponibilizar o tempo todo, 24 horas. Aí a pessoa que ela tem essas características, são orgulhosas, avarentas, gananciosas, perversas, pessoas medíocres, pessoas insensíveis, elas acreditam que ela merece receber todo aquele serviço, e a pessoa que está oferecendo o serviço não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, você vai perceber aí nesse cenário que há uma falta de equilíbrio, né? A moral ela passa a não ter mais fundamento. O princípio ele é quebrado. E isso mostra a pessoa que está com essa sensibilidade de servir, de se mostrar piedoso, oferecendo sua amizade, ela tem um limite. Porque não é que ela está fazendo que ela seja uma pessoa fraca, ela não esteja entendendo o que está fazendo, ela está entendendo, ela está fazendo porque tem a liberalidade de servir com excelência. Foi o que Jesus ensinou. Mas aí, de tanta crueldade, ser chamado de sabido, ser chamado de esperto, ser chamado de muitas coisas, né? Só faz em troca de alguma coisa, e aí começa a se desfazer da pessoa, do serviçal, porque ela agora parou de servir como servia antes. Ela não tem mais aquela disponibilidade mais. Quem estava recebendo todo o serviço, ela não recebe mais o serviço. Por quê? Porque ela não foi grata, não existiu gratidão pelo serviço que recebeu. E agora essa ingratidão que já estava acontecendo no ato do serviço, ela se transforma agora num ato cruel, porque por não receber mais os benefícios do serviço, agora ela vai responder agora com crueldade, com difamação e coisas que não é bom estar falando, porque você já entendeu a história como ela é. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você não está sozinho. Continue fazendo a obra de Deus, continue sendo essa pessoa leal com Deus, mas não esperando nada em troca, não esperando ser recompensado pela sua gentileza ou pelo serviço que você tem para com o reino, para as pessoas. Então esses 189 dias ela vai trazer um equilíbrio para a sua vida física, espiritual, material e espiritual. Então você não vai estar sozinho nessa jornada. Deus caminha sempre com você. E Ele não vai, em hipótese alguma, Ele não vai perder você para nada.
Só depende de você. Você tem que tomar uma decisão. E você vai me perguntar agora, por que se comprometer 189 dias, todas as noites, para lhe ouvir? Qual é a atratividade? Eu vou ganhar o que com isso? Essas perguntas serão respondidas no percurso, na caminhada desses 189 dias. Ou você pode dizer assim, o que ele quer de mim? O que ele quer tirar de mim com isso? Qual é o plano? Qual é a esperteza? Você vai descobrir durante o percurso dos 189 dias. Todas as suas perguntas, as suas dúvidas, os equívocos relacionado a tudo que você vai ouvir, vai ser esclarecido com o passar do tempo. Mas você precisa dar o primeiro passo, porque muita gente começa mudanças com empolgação, mas logo ela desiste. Quantas vezes eu também não já desisti de muitas coisas? Desisti porque a caminhada daquele propósito que eu estava indo, muitas vezes você espera um apoio de alguém, ou financeiramente, ou emocionalmente, emotivamente. Mas eu aprendi que você não pode desistir por causa das pessoas. Se as pessoas estão valorizando você ou não, se acreditam em você ou não, se elas estão interessadas em ver você crescer ou não, esqueça as pessoas. Porque todos têm a sua debilidade, a sua fraqueza. Não existe uma pessoa nesta terra que tenha uma mente brilhante ao ponto de ver alguém numa determinada situação e ter a sua interpretação real, porque cada um sabe do que você está sentindo, cada um sabe das lutas, das guerras que são travadas dentro de si. E por mais que a pessoa que esteja ao seu lado, seja um amigo, seja quem for a pessoa, ela nunca vai entender você. Você pode fazer tudo por ela, você pode ser tudo o que pode ser por uma pessoa, mas você nunca vai ser o tudo que ela deseja que você seja para ela. Porque a mente da pessoa que está olhando para você, que está de frente para vocês, independente do tipo de relacionamento, ela tem uma interpretação a respeito da sua vida, de quem você é, pelo tempo de convivência, pelo tipo de caráter que você tinha no começo, e pelo seu comportamento na caminhada e as mudanças que existiram. E por mais que você tenha mudado, se esforçado para ser diferente, a pessoa sempre ela vai buscar o seu passado, vai buscar vai tocar nas suas feridas. É só ela ter uma insatisfação, seja ela qual for, ela vai esquecer tudo que você fez, todo o serviço que você prestou se tornará nada. Pó, cinza, porque ela vai buscar agora o seu passado, para jogar no seu rosto quem você era. Por isso que essa jornada que você vai ter, você não vai só cuidar do seu corpo físico, mas você vai cuidar do seu corpo espiritual. Você vai desenvolver uma habilidade de escolher que tipo de alimento você vai começar agora a ter acesso, a querer que chegue para nutrir o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Então o alimento físico, você vai começar a ter uma alimentação mais regrada, que vai lhe dar mais saúde, energia, vai lhe proporcionar satisfação, cansaço, fadiga, muitas coisas que do seu corpo vai deixar vai sendo desvanecendo com o tempo. E o alimento espiritual é a palavra, que vai fazer com que essa mudança ela seja constante, porque você vai estar determinado.
Por isso esse desafio, para gerar uma transformação de dentro para fora, com equilíbrio, fé e disciplina. Mas, porque esse tempo importa? Por que tanto tempo? Por que não só 10 dias? Por que não só 30 dias? Por que não só 40 dias? Por que esse exagero todo, 189 dias? Alguns estudos mostram que um hábito ele leva de 60 a 90 dias para se consolidar. Um hábito que você quer que seja prazeroso, no começo não vai ser satisfatório. Por isso a ciência ela diz que para que você venha manter-se em hábitos construtivos, hábitos saudáveis, ele leva de 60 a 90 dias para se consolidar. E em 189 dias, você não apenas começa algo novo, você transforma isso em estilo de vida. Depois desses 189 dias, você já não será mais aquela pessoa que começou na jornada. Depois dos 10, 15, 20 dias, 30, você nessa caminhada, vencendo os gigantes, você vai perceber. Você vai perceber que muita coisa mudou. Então é importante que você, desde o primeiro dia, eu vou instruir lá na base, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, você precisa de ferramentas para que você, quando terminar esses 189 dias, você vai olhar para trás e você vai perceber que muita coisa mudou na sua vida. Então aqui, comigo, a partir de segunda-feira, cada pequeno passo, por mais simples que seja, beber mais água, orar de manhã, caminhar 15 minutos, é uma semente. E com tempo e cuidado você colhe frutos duradouros. E não, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, primeiro, nesse propósito de 189 dias, você tem que ter o quê? O poder de repetição. Você vai ter que repetir esse hábito de orar, se alimentar bem, caminhar, fazer seu devocional. Outro ponto importante, você tem que ter tempo suficiente para recomeçar, quantas vezes for preciso. Você para, mas você começa de novo. Você para e você começa de novo. Nesses 189 dias, vai ter dias que você não vai conseguir. E você não pode voltar atrás. Você tem que ir para frente. Você amanhece o dia e você passou desapercebido. Os problemas, as dificuldades, as situações, fez você não dar importância. Mas aí você, finalzinho da tarde, você lembra, você lê o propósito, vai para ver se poderia colocar em prática, você não colocou. Mas aí você vai estar no dia seguinte comprometido. E aquilo que você perdeu ontem, você ganha hoje. Porque é na sua fraqueza que você vai ganhar força. E nessa força você está construindo o seu futuro hoje. Se em algum momento você tropeçar, porque somos humanos, o compromisso com 189 dias te dá espaço para voltar sem culpa. O foco aqui não é ser perfeito, e sim perseverar. Você não está correndo uma prova de velocidade. Está trilhando uma jornada com Deus, passo a passo. Ele não exige perfeição. Ele caminha com você na sua fraqueza. Você sabe que você tem que ter o hábito da repetição, você tem que ter tempo. Mas você também precisa de disciplina. Disciplina espiritual. Para você se manter firme nesse momento.
nesse tempo que você vai estar comigo. Ao longo desses meses, seu corpo vai se adaptar. Mas o mais bonito, seu interior vai se fortalecer. E cada versículo, e cada oração, e cada escolha consciente, você fortalece algo invisível, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé sobrenatural, ela vai começar a surgir, e ela vai sobrepor essa fé natural. A fé natural, ela é finita, ela se dissolve, ela não tem força. Mas a fé sobrenatural, ela impulsiona você a seguir em frente, a sair da estagnação, a não aceitar as condições físicas, morais, espirituais, que leva sempre você à sua debilidade humana. Mas a sua fé sobrenatural, essa fé que você vai ganhar, passo a passo, dia a dia, ela vai mostrar para você, no seu interior, a força que você tem para caminhar. Então a disciplina diária pode parecer cansativa. É como um estudo. Tem pessoas que passam a noite inteira estudando no âmbito acadêmico, para concurso, seja qual for a área, mas no final tem um retorno. Agora, se vai estudar, estude com excelência. Não é só passar o tempo estudando com a mente em outras coisas. Você está só perdendo seu tempo. Tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência, com habilidade, com destreza, com responsabilidade, com disciplina. Não somente física, mas espiritual. E você vai desenvolver uma força com isso. Porque você está tendo tempo para isso e você está repetindo dentro desse tempo que você determinou para fazer, com disciplina, com coragem. A disciplina diária pode parecer cansativa, como eu falei, mas ela gera clareza, autoestima e conexão com Deus. Esse compromisso diário é uma forma de dizer: Senhor, eu confio, eu continuo. E se você tem essa disciplina, significa que existe compromisso com você e com aquele que sustenta você. E esse compromisso não é com as pessoas, não é para que as pessoas vão ver você, está com um corpo bonito, a pessoa está mais... Não. O compromisso é com você. Esses 189 dias você tem que fazer para você e não para seus amigos, para sua família, para o mundo, não. É um compromisso que você vai fazer entre você e Deus. Se você estiver nesse propósito, junto comigo, em 189 dias, pensando em desenvolver uma visibilidade dos outros positiva para você, você está equivocado. Então esse compromisso que você deve ter com o Senhor e com você, esse não é só um plano para você emagrecer, como eu falei no começo. É uma aliança que você faz com Deus e com você mesmo. É você dizendo para você: meu corpo é santuário, meu corpo é lugar de habitação do Espírito Santo, meu corpo é um lugar secreto, é um lugar que Deus escolheu, é um santuário que habita o Espírito Santo. É por isso que eu estou me alimentando bem, é por isso que eu estou com hábitos físicos na área da alimentação, na área da minha saúde, com exercício físico, tomando mais água, me cuidando, porque esse lugar aqui que eu estou cuidando é o lugar onde o Espírito Santo vai habitar em mim. Então eu preciso ter esse cuidado do meu corpo, não porque eu quero emagrecer, é porque eu quero que esteja em mim, aquele que me sustenta, aquele que me guarda, que me protege. Eu quero que ele esteja dentro de mim, fazendo morada em mim, me instruindo, me capacitando, me direcionando.
me dando todo o apoio que eu preciso. Então essa aliança que você faz com Deus e com você mesmo, dentro desse propósito. Você vai se lembrar todos os dias que seu corpo é importante, porque ele é templo do Espírito Santo. Você merece cuidado, porque é filho, filha amada de Deus. Com fé e disciplina, mudanças acontecem de verdade. Creia nisso. Não perca a sua esperança. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele tem o melhor para oferecer a você. Estamos quase terminando. Então, no capítulo 1, no propósito dessa jornada, você lendo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz que, portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo isso para a glória de Deus. Então você já sabe que emagrecer com propósito é mais do que estética. É você saber que você está cuidando do seu corpo, não por uma estética, por uma visibilidade, porque alguém vai admirar você, não. É porque você tem uma aliança com Deus e você está cuidando do seu corpo para que o Espírito Santo habite em você, permaneça em você. A Bíblia vai dizer que aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então, se você tem hábitos alimentares irregulares, com embutidos, com comidas fracas nos nutrientes, nas vitaminas, daquilo que nutre seu corpo, os minerais, você está destruindo seu corpo. E, em consequência, a sua mente fica fragilizada. Você não tem mais a habilidade de desenvolver o conhecimento de Deus na sua vida, porque sua mente está fraca, o corpo está fraco, debilitado. Então não é somente o hábito alimentar, a comida, mas a questão do vício, ingerir bebidas que destrói o corpo físico, né? Substâncias químicas que chegam aos seus pulmões. Então existem muitas coisas que vão influenciar para debilitar seu corpo. Consequentemente, o corpo fraco, a mente fica fraca. Mas se você começar a ler Bíblia, a entrar nesse propósito, a receber a instrução e botar em prática, você vai começar o que? A cuidar do seu corpo, você vai começar a ter saúde e, consequentemente, você vai ter mais força, coragem, determinação para seguir no propósito. Então você provavelmente já ouviu que, voltando aqui ao corpo físico, né? Que emagrecer é questão de força de vontade. Mas a verdade é que força de vontade sozinha não sustenta mudanças duradouras. O que sustenta é o propósito. E é isso que diferencia este desafio de tantos outros que tem por aí. Isso é um propósito que nunca se viu ou ouviu na história. Pelo menos eu desconheço um propósito como esse que vocês vão ter. Primeiro, porque ele é único, é pessoal. Eu vivi isso. Não é uma coisa inventada. Ela surgiu de sacrifício, lágrimas, provações, perseguições e tantas outras coisas. Você deve lembrar que isso que você vai receber durante esse período não é sobre alcançar um corpo ideal, segundo os padrões da sociedade. Ele é um convite para honrar o corpo que Deus te deu, com equilíbrio, autocuidado e fé.
Não se trata de emagrecer por vaidade, mas por consciência espiritual e amor próprio saudável. Transformação começa de dentro para fora. Nosso corpo ele é reflexo daquilo que carregamos por dentro. Quando estamos sobrecarregados de emoções mal resolvidas, traumas, culpa ou estresse, tudo isso se manifesta no físico, na compulsão alimentar, na falta de energia e no desânimo. Por isso, esta jornada começa dentro do coração. Antes de mudar sua alimentação, o convite é para renovar sua mente e o seu espírito. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então você tem que ter fé, disciplina e coragem, que é o tripé da sua jornada. A proposta desse desafio se apoia em 3 pilares. Fé, porque em Deus que encontramos força nos dias difíceis, direção nas decisões e consolo nas quedas. Disciplina, porque os resultados vêm da constância, não da pressa. E coragem, porque mudar hábitos exige enfrentar medos, inseguranças e sair da zona do conforto. Você vai perceber que fazer escolhas saudáveis não é um fardo, mas uma forma de honrar a vida que Deus lhe deu. Então que este propósito desses dias que você vai estar comigo durante esses 189 dias, você será convidado a refletir diariamente sobre os versículos que fortalecem sua caminhada, praticar ações simples que melhoram sua saúde física e mental, alimentar-se de maneira mais natural e intencional, com receitas práticas, cuidar do corpo sem culpa e sem obsessão, mas com propósito e equilíbrio, registrar suas emoções, orações e vitórias, por menores que pareçam. Durante esses 189 dias, todos os dias você vai estar escrevendo o que está acontecendo, você vai estar tomando nota de cada dia. Então você vai ter no final um diário de 189 dias comigo. Esse seu diário vai ficar para gerações ainda não nascidas, seus filhos, netos, bisnetos. Você vai poder encadernar isso, se você quiser, guardar com carinho, porque depois disso vai vir a publicação de um livro dessa jornada que você vai ter comigo. E você vai pegar o seu diário e você vai pegar o livro 189 dias vencendo o gigante. E quando você botar os dois, e quando as pessoas mais próximas de você começar a ler o livro e começar a ver os resultados que esse livro proporcionou para você, você vai perceber quantas vidas você não vai alcançar. Pedro, em uma pregação, foi para quase 3.000 pessoas para Cristo. Imagine, depois que você der seu testemunho, quando for lançado esse livro, e você poder dizer assim: eu vivi a história desse livro, e o que esse escritor fez aí, escreveu aí, é verdade, e ele dá resultado porque eu vivi. Eu sou prova viva de que se você viver cada dia, em cada ensinamento, a cada passo, na oração, numa boa alimentação, na meditação da palavra, se instruindo pelo Espírito, você vai chegar onde eu cheguei. Essa renovação de mente, essa transformação. E você não viverá mais pela carne, mas pelo Espírito. E aprenderá que toda a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e as potestades do ar. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, meus irmãos e irmãs,
Estamos já concluindo. Então tudo isso de forma progressiva, respeitando o seu tempo e sua realidade aqui, não se trata de pressa, e sim de constância com amor. E agora eu faço um convite sincero para você. Que esses dias que você vai estar comigo, você torne isso como um companheiro seu. Cada palavra, cada instrução, que você colocar em prática, você estiver nas suas anotações. E vai chegar um período de tempo que você vai perceber. Você vai perceber que houve mudanças. E você vai chamar mais pessoas. E mais pessoas, olha, venha, vamos assistir comigo. Vamos fazer parte dessa história. Daqui a pouco está você, seu esposo, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Você não tem ideia quantas pessoas você vai alcançar para terem uma vida saudável. Imagine uma pessoa doente cuidando de outro doente. Já pensou um cego guiando outro cego? Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa que é viciado em álcool, por exemplo, que todos os dias ela bebe, bebe. Aí ela tem um amigo que bebe também. Geralmente pessoas que bebem bebidas alcoólicas, ela tem um grupo dela de bebidas alcoólicas. Aquela pessoa que gosta de fumar, por exemplo, tem amigos, seus amigos, geralmente a maioria gosta de fumar. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de Fórmula 1, o seu meio são Fórmula 1. Pessoas que gostam de Fórmula 1. E são grupos. Então agora vamos nos deter aqui ao alcoolismo. Então eu bebo muito e tenho meus amigos que bebem. E de determinado momento eu preciso fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia eu preciso de sangue para essa cirurgia. Eu vou recorrer a quem? Os meus amigos. Só que quando meus amigos são solicitados para doar sangue para mim, para me ajudar, estou dando um exemplo, conjecturando. Esses meus amigos não vão poder me ajudar, porque um sangue cheio de álcool não pode ser doado. Aí sabe quem é que vai ajudar você? Pessoas que não bebem, que não fumam, que não se prostituem, pessoas que não vivem na bagaceira, no mundão, tem uma vida saudável, que é essa pessoa que você despreza muitas vezes, é essa pessoa que não tem valor para você, é essa pessoa que é cafona, que é uma pessoa antiquadro, que só quer ser certinho. É essa pessoa aí que vai salvar a sua vida, e não seus amigos de cachaça, de farra. Isso é para você, é só para você, conjecturando, para você ter uma ideia do quanto às vezes estamos indo em direção ao abismo, junto com muitos, e achamos que está tudo bem. Mas quando você cair numa enfermidade, você vai saber quem são seus amigos. E os seus melhores amigos muitas vezes surgem de onde você menos espera. São aquelas pessoas que você desprezava, que você não dava valor, que você acreditava que eram pessoas que não podiam fazer parte do seu vínculo, que causava vergonha pela forma de se vestir, de viver. Então pense nisso, porque esses 189 dias vai lhe ajudar a pensar sobre isso também. Então você vai criar um roteiro que te aponta para o alto. Um lembrete de que o cuidado com o corpo é uma forma de glorificar a Deus com a sua vida. Então cuide do seu corpo. Cuide da sua saúde. Cuide o mais depressa possível. Retome as rédeas da sua vida. Controle seus desejos, suas vontades, suas emoções, seus hábitos. Comece agora a ter uma renovação de mente. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para começar esse propósito junto comigo. Só precisa estar disposta a recomeçar quantas vezes for necessário.
Que essa jornada te leve a uma transformação completa, não apenas no espelho, mas no coração, na mente e na sua comunhão com Deus. Lendo Tiago capítulo 1, versículo 4, vai dizer que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você já começou alguma mudança cheia de entusiasmo, mas depois de alguns dias desistiu? A verdade é que transformar hábitos, especialmente relacionados ao corpo e à alimentação, exige tempo, paciência e constância. É por isso que este plano não tem atalhos. São 189 dias, com uma proposta clara: não apenas emagrecer, mas recriar um estilo de vida equilibrado e sustentado pela sua fé. O tempo que gera raízes, novos hábitos, não se instalam em poucos dias. Eu já falei aqui que algumas pesquisas mostram que o cérebro leva cerca de 60 a 90 dias para transformar uma ação em um comportamento automático. Ao longo de 6 meses, você vai, primeiro, reeducar seu corpo com escolhas alimentares mais conscientes. Segundo, reorganizar sua mente com pensamentos positivos e renovadores. Terceiro, reforçar sua fé com versículos diários e desafios espirituais. Quarto, criar disciplina emocional, aprendendo a lidar com as quedas sem abandonar o caminho. A mudança verdadeira precisa de repetição, com intenção. Por isso, 189 dias não são castigo, são cuidados. Está acontecendo. O espaço necessário para começar. Você não precisa ser perfeito nesses 189 dias. Precisa ser persistente. Só um minuto. Oxe. Por quê? Tá. Será que eu comecei? Vou